Fala pessoal, meu nome é Túlio, estudante do quinto período de Ciências da Computação da UFPB e integrante do PET Computação. Hoje vou apresentar para vocês a minha palestra da semana, cujo tema é A Química por Trás de Breaking Bad. Bom, primeiramente vou dar aqui uma breve motivação sobre a palestra. Breaking Bad é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Eu estava pensando em uma forma de trazer esse assunto aqui na minha palestra, de forma que eu possa passar pelo menos alguns aspectos legais da série e sem que haja necessidade de trazer spoilers sobre ela, porque pode ter pessoas que ainda não assistiram a série. Um dos motivos dessa palestra também é fazer com que essas pessoas assistam Breaking Bad. Com isso, eu pensei em trazer algo que sempre me deixou curioso para saber enquanto eu assistia a série, que é como ocorrem os experimentos químicos dentro dela, né, já que ela se trata de uma série que envolve muita química, visto que seu protagonista é um professor de química, e também qual é a veracidade por trás desses experimentos. Deixando claro aqui também que não tentem esses experimentos que eu vou mostrar em casa, que podem causar, vocês vão ver os danos que causam, né? Explosões, corrosão, intoxicação e demais problemas que eu também não quero que ninguém sofra dentro de casa. Vou dar aqui uma breve introdução sobre a série. Ela conta a história de um professor de química, como eu já falei, que foi diagnosticado com um câncer inoperável de pulmão, que é esse da direita, o Walter White. Como ele não tinha dinheiro para pagar o tratamento de forma a aliviar o câncer e também era ele quem sustentava a sua família, né? E como ele ia morrer logo logo, ele precisava de dinheiro urgente. Então ele decidiu se juntar a um ex-aluno seu, que é o da esquerda, Jesse Pinkman, para produzir e traficar metanfetamina, de forma que ele consiga assegurar o futuro da sua família. Agora, as implicações dessa decisão, né, dele de produzir metanfetamina e virar um traficante, só dá para saber assistindo a série. Breaking Bad foi exibida pelo canal de TV americano AMC de 2008 a 2013. Contou com 5 temporadas. Hoje, todos os episódios se encontram disponíveis na Netflix. E a série é vencedora de mais de 150 prêmios, incluindo 2 Globos de Ouro. E tem 2 spin-offs, que são a série Better Call Saul e o filme El Camino. Mas vamos logo agora ao tema mesmo da palestra, que é para mostrar os experimentos químicos presentes em Breaking Bad. E eu vou tentar ser o mais breve possível nas explicações, porque para não ficar algo muito chato, né, cheio de informação química que a maioria da gente não vai entender quase nada, e também para ainda assim ser algo informativo. O primeiro que eu vou falar aqui envolve fulminato de mercúrio. E o fulminato de mercúrio é um composto químico de fórmula HgCnO2 e ele é um explosivo primário, ou seja, ele também é muito sensível à fricção e ao impacto. Ele é utilizado sobretudo como iniciador de outros explosivos em detonadores e escopetas. Em Breaking Bad, ele é utilizado para causar uma grande explosão nesse depósito. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a cena, visto que a intenção dessa palestra também é evitar spoilers. E na cena, um personagem ele vai pegar uma certa quantidade de fulminato de mercúrio, vai arremessar ao chão, visto que o fulminato de mercúrio ele é muito sensível ao impacto, como eu disse. E quando ele arremessa ao chão, ocorre essa explosão na tela. No entanto, quanto à veracidade disso aí na vida real, para que o efeito mostrado na cena seja condizente com a realidade, seria necessária uma quantidade muito maior do composto. E também além disso, o personagem teria que ter arremessado o fulminato a uma velocidade muito maior também. Além disso, na cena mais pessoas teriam morrido do que de fato acontece.
Vamos agora para o segundo caso químico, né, da série, que eu vou trazer aqui, que é a dissolução de corpos em ácido, mais especificamente o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, cuja fórmula química é HF, ou seja, ele é composto por um átomo de hidrogênio e um de flúor, e ele é considerado um ácido moderado, ou seja, ele não dissolve completamente seus íons em solução aquosa, enquanto os ácidos fortes eles dissolvem quase 100% e os ácidos fracos dissolvem muito pouco. E fica ali o ácido fluorídrico fica na faixa intermediária. Mesmo assim, esse ácido ele pode ser extremamente perigoso. Ele tem a propriedade de ser corrosivo, que é a propriedade que Breaking Bad explora, né, nessa cena. E ele pode corroer vidros, metais e causa muitos danos na pele humana, dependendo da sua quantidade. Pode variar entre queimaduras, que vão aumentando o grau, podendo levar à morte. Quanto, sim, na cena, o personagem da direita ele vai utilizar 2 galões de ácido fluorídrico para dissolver um corpo numa banheira. Sendo que, ao jogar esses 2 galões, ele acaba causando um estrago muito grande, maior do que ele imaginava, que era só dissolver o corpo. Ele acabou abalando toda a estrutura, como a gente pode ver na imagem da esquerda. E para averiguar a veracidade disso, o programa Mythbusters já fez um vídeo associado a essa cena, no qual ele também testou os 2 galões de ácido fluorídrico, mas não conseguiu corroer quase nada. Ou seja, Breaking Bad exagerou um pouco nessa cena, assim como na anterior. E eles fizeram um teste, né, para ver se conseguiam corroer de fato. Eles utilizaram 6 galões de ácido fluorídrico depois em um porco que já estava morto, obviamente, né? E agora sim eles conseguiram dissolver o porco, sendo que foi apenas o porco, né? Não dissolveram nada da estrutura em que ele estava inserido, diferente do que ocorre na série. Se a gente passou por 2 exemplos em que Breaking Bad exagerou na química para desenvolver seu enredo, vamos agora para um exemplo real que a série traz com fosfina. Bom, a fosfina é o nome comum para o hidreto de fósforo, pH3. A gente pode ver a composição dele aí, né? Uma molécula de fósforo e 3 de hidrogênio, e na temperatura ambiente e pressão atmosférica se apresenta sob a forma de um gás incolor e é altamente tóxico e inflamável. O gás é capaz de causar danos no sistema respiratório humano se estiver em quantidades acima de 0,005% do volume de ar inalado pela pessoa. Na série, a fosfina ela é produzida por meio da reação química entre o fósforo vermelho e a água. Para dar um contexto, né, de como a fosfina foi obtida na cena para causar intoxicação das pessoas envolvidas, na produção de metanfetamina, uma das etapas da produção dela envolve a redução da efedrina por meio do fósforo vermelho e ácido clorídrico. Ou seja, no ambiente em que os personagens estavam envolvidos na cena, haviam esses 2 compostos, fósforo vermelho e ácido clorídrico. Guardem essa informação, porque ela vai ser importante. E dessa forma, quando o personagem se viu em perigo, ele jogou, né, o pó de fósforo vermelho numa bacia cheia d'água. Isso acabou resultando na formação do ácido fosforoso, que é esse de forma H3PO3 que vai ser usado na reação química para obter a fosfina. O H3PO3 ele vai se decompor, né, para obter a fosfina por meio do calor. Então, o personagem na cena ele vai, ao jogar o fósforo na bacia d'água, ele vai aquecê-la logo em seguida, para que o ácido fosforoso se decomponha em ácido fosfórico, que não vai ter muita utilidade, né,
para o enredo e vai liberar a fosfina em forma de gás. Sendo que aí as pessoas que inalaram a fosfina foram intoxicadas e, por consequência, morreram, né? Sendo que tinham personagens dentro do trailer, né, que é o laboratório de metanfetamina, que estavam utilizando máscara, né? Uma máscara propícia de gás, e aí eles conseguiram sobreviver. Vamos agora para dois casos de envenenamento que a série traz e que, assim como a fosfina, foram bem reproduzidos pela série. O primeiro veneno utilizado na série é a ricina, que é esse composto branco que o Walter White está segurando à esquerda. E a ricina é uma proteína presente nas sementes da mamona e é considerada uma das mais potentes toxinas de origem vegetal conhecida. O mecanismo de ação da ricina consiste basicamente em se ligar aos ribossomos e inativá-los. Como os ribossomos são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas, a sua inativação leva à morte celular. Então, com o passar do tempo, após a ingestão de ricina, né, por volta de 6 a 8 horas, a maioria das células do corpo do indivíduo acabam morrendo. Com isso, a pessoa também vai a óbito. O outro caso de veneno, né, utilizado em Breaking Bad, é o lírio do vale, que é uma planta pertencente à família da Convalariáceas e é originada da Europa e da Ásia. Seu fruto ele é avermelhado e é ele que é extremamente tóxico, visto que pode causar náuseas, dor de cabeça, arritmia e, mais consequentemente, a parada respiratória, de acordo com a sua quantidade. Na série, a quantidade utilizada de lírio do vale, obviamente, era necessária para levar à morte, mas foram tentativas de assassinato utilizando esses dois venenos. Agora, se eles ocorrem ou não, de fato, tem que assistir a série. Indo agora para um contexto, né, de que o personagem ele estava no seu trailer que é o laboratório ambulante de metanfetamina, sendo que ele fica sem bateria nele. Ele acaba ficando parado no meio do deserto, sem nada por vista, então ele decide improvisar uma bateria para fazer com que o carro ligue de novo, o trailer. Basicamente, para construir a célula eletroquímica, que é esse modelo da direita, o personagem vai utilizar diferentes partes de metais e fios de cobre que ele encontra lá na lataria e uma solução ácida, que devido à diferença de reatividade entre os metais, né, que tem a parte do ânodo, que é utilizado geralmente esse metal de zinco, e a parte do cátodo, que é o metal de cobre. Devido a essa diferente reatividade entre os metais e a solução ácida, vai ser produzida uma voltagem na corrente que liga os dois e também uma corrente elétrica. À esquerda, a gente tem a imagem da bateria utilizada em Breaking Bad. E apesar do esquema de funcionamento dessa bateria em série estar correto, sim, né, a célula eletroquímica ligada em série que vai formar a bateria, né? Uma única célula eletroquímica é chamada de pilha também. Mas vamos lá. Apesar do funcionamento mostrado na série estar correto, a quantidade de células para formar a bateria do carro é muito maior do que a apresentada. Foi estimado que a bateria de Breaking Bad construída teria apenas 12 volts e 20 a 30 amperes de corrente, no máximo. Sendo que o trailer precisaria de cerca de 20 vezes mais para dar partida. Dessa forma, ele provavelmente não teria conseguido, na prática, ligar o trailer, ficaria preso no meio do deserto e teria graves consequências, diferentemente do que ocorre na série.
Na cena em que um dos personagens precisa arrombar uma porta, Breaking Bad acerta mais uma vez na parte química ao demonstrar a reação da termita na prática. A reação da termita é uma reação altamente exotérmica, libera muito calor, que acontece quando um pó de metal é oxidado pelo óxido de outro metal. Geralmente é utilizado um alumínio como pó e o óxido de metal é geralmente utilizado o ferro, que é como a gente pode ver na reação química que está na tela. Né? O óxido de ferro 3 mais alumínio, dando ferro e óxido de alumínio. Essa reação pode atingir a incrível marca de 2.500 graus Celsius e ela é utilizada muito para soldar trilhos de trem e também quebrar fechaduras de porta, como a gente pode ver no exemplo da série. Para finalizar, eu vou trazer aqui também um dos fatores mais marcantes da série, que é a marca principal da metanfetamina, produzida por Walter White, que ela tem a cor azul, e na série é dita que essa cor azul traz mais pureza para a sua metanfetamina em relação às demais. Mas até onde isso é verdade? Na prática, a cor de um cristal geralmente não sugere um composto químico puro ou impuro. Né? A cor é o resultado da maneira como os elétrons na substância absorvem e refletem a luz e não é um indicador específico de pureza. No entanto, isso também não pode ser algo que a gente utilize para negar a pureza, né, da metanfetamina de Walt. O que a série acabou confundindo, né, pode ter sido de forma proposital para melhorar o enredo, é de que a cor não é a causa, e sim a consequência da pureza do cristal de metanfetamina. E então é isso, pessoal. Espero ter demonstrado a curiosidade em vocês sobre a parte química de Breaking Bad, dado boas lembranças para quem assistiu e vontade de assistir para quem ainda não viu. E obrigado pela atenção de todos.